Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou feliz por estar aqui e lhes trazer uma nova mensagem. Hoje quero falar sobre Einstein e a nova física. Einstein, ele contribuiu muito para o nascimento da mecânica quântica. Porém, ele não acreditava que o universo era probabilístico. Então ele dizia: Deus não joga dados com o universo, mas no mundo quântico passou sim a vigorar as probabilidades. Então, retomando com vocês, o que é o universo? Então, ele é uma grande onda, uma grande infinita onda de possibilidades. Ele é chamado de vácuo quântico, chamado de todo, chamado de fonte, chamado de Deus, mas ele é a onda primordial de onde tudo emerge. As consciências emergem dele quando ele vibra. Bom, aí vamos lá. Na física quântica, o observador participa da experiência. Então, nós participamos da experiência, porque a física quântica é a consciência que cria a realidade. Então, quando o observador escolhe e intenciona aquilo que ele deseja, então logo a escolha dele e a intenção dele é a mesma coisa, então ele cria uma nuvem de probabilidade e provavelmente o elétron está ali e aquilo vai se manifestar. E por que provavelmente? Porque no mundo atômico nós temos que ter certeza do que queremos, porque se nós não tivermos certezas, aquilo pode não se manifestar. Então temos que sentir, se não cancela no mundo atômico. Então você tem que dizer: eu tenho dinheiro, eu sinto que eu tenho dinheiro. Se veja tendo dinheiro, então você tem que dizer: eu vou comer ali naquele restaurante. Hoje eu não tenho tempo, mas eu vou comer ali naquele restaurante. Se veja no restaurante. Eu quero o carro na garagem. Imagine o carro que você quer na garagem. Então, não duvide, porque no mundo atômico é criado imediatamente conforme sua imaginação, sua visualização, mas principalmente o sentimento. Então, conforme os físicos foram fazendo experiências, eles não tinham mais como não aceitar, eles se viram forçados a aceitar essas novas transformações porque eles eram parte da experiência. Então eu trouxe aqui uma parte do livro do Tal da Física, que é de Fritjof Capra. Ele diz que agora é uma nova concepção, uma nova visão de mundo. Ele diz: a física clássica e mecanicista teve de ser abandonada no início do século XX. Sim, por quê, pessoal? Porque agora nós temos que ver as transformações, as aparências, o profundo conhecimento de experimentar as coisas, de conhecer, de entrar em contato com as coisas. Por isso dizemos que tudo é divino. Tudo é divino porque tudo faz parte do todo. Uma visão sutil da natureza, uma visão holística e orgânica. Os físicos, eles ficaram espantados porque agora existia um novo caminho, porque é a consciência humana quem cria. E eles falaram: é uma visão de mundo totalmente nova. Eles também ficaram perdidos. Pessoal, qual é a sua visão de mundo? Eu também fiquei perdida, eu também assusto, mas é assim que é. Por isso, tudo é divino, tudo é sagrado, tudo é o todo, tudo faz parte, um está entrelaçado no outro. Bom, mas vamos continuar a falar sobre a física quântica. Então, ocorreu que Einstein, ele quando descobriu a mecânica quântica, ele disse: eu quero conhecer a mente de Deus. Talvez ele não conheceu como gostaria, porque ele não ousou acreditar que agora o universo era um campo de probabilidades. Então, Einstein, ele queria, além da teoria da relatividade, associar a força gravitacional com o eletromagnetismo, que é a força quântica. E ele queria criar a teoria do campo unificado, que hoje é chamada teoria de tudo. Einstein, infelizmente, faleceu antes e não conseguiu fazer este feito. Mas, com o passar do tempo, eles descobriram 4 forças, sendo que a principal delas é chamada teoria M, que é a teoria das membranas, a teoria das cordas, também sugerido como o nome da espuma quântica. Bom, pessoal, o que acontece?
Eles fizeram várias experiências sobre essa teoria das cordas e eles descobriram 5 soluções para elas. E hoje elas são chamadas, então, teoria das supercordas. Então, eu vou mostrar algo para vocês. Olha, aqui, né, no invisível nós temos a molécula, então as partículas subatômicas. No interior nós temos o átomo, então aqui o interior é o núcleo do átomo. Por fora são os elétrons. Então, o núcleo é formado de próton e nêutron. Aí nós temos o bóson de Higgs, que é a onda que se comporta como massa, e depois, que foi descoberta em 2012, e depois nós temos os quarks, e depois a corda. A corda, olha, cordas, a menor parte da matéria. Então, e aí também eu trouxe para vocês, podem pegar isso no Google, tá? A teoria de tudo que Einstein queria criar. Bom, o que acontece, pessoal? Ocorre assim, que o mundo, então, ele é feito, não de partículas, mas ele é feito de pequenas cordas vibrantes. Então, nessas cordas, é como se fosse o desenho de acordo com a sua percepção, de acordo com a sua realidade. Então, no caso, pessoal, as cordas, elas constituem as diferentes matérias, os filamentos de energia. Bom, onde eu quero chegar agora? Quero dizer, qual é a sua visão de mundo? Você acha que só existe esta matéria? Você acha que você é a matéria? Você acha que só existe este planeta? Né? Qual a sua crença? Né? Pessoal, na verdade, se todos somos um, se pela experiência do átomo nós aprendemos que quem manifesta a realidade, colapsa aquilo que queremos é a consciência, então você faz parte do todo, eu faço parte do todo. Então, a realidade, às vezes você acha, eu não tenho nada a ver com as crianças da África, eu não tenho nada a ver com o meu vizinho. Então, o que eu quero dizer, o que é certo, o que é errado para você, não é? Às vezes nós temos preconceitos, tabus, moralidades, né? Porque seguimos dogmas, mandamentos, né? Porque aprendemos assim e aí a gente... Mas quem que ensinou? Foi o todo? O todo, pessoal, ele só produz. O todo gosta de ação e de produção. Na verdade, o que eu quero dizer, não existe certo e errado se é tudo energia. Na verdade, existem dimensões, sim. Então, essa caneta, ela vibra devagar. Ela vibra devagar. O copo, ele vibra devagar. Então, eu vibro mais rápido que a caneta, mas o Hélio Couto vibra mais rápido que eu. Jesus vibra mais rápido que ele. Entende? Tudo é velocidade. Quanto maior a velocidade de vibração, mais alta a dimensão. Porque foi descoberto também, isso vou te mostrar aqui. Na verdade, eles falam que só tem 11 dimensões, mas a nossa consciência, ela é multidimensional. Pessoal, você pode ver nos sonhos, nós podemos oscilar tanto para cima quanto para baixo. Então, o que é certo? Não tem. Fazemos parte de tudo isso. Fazemos parte, e pior, olha o que foi descoberto. Foi descoberto que não existe só o nosso universo, existe multiversos, multi-universos. Então, pessoal, nós não sabemos de nada. Nós não sabemos de nada. Por exemplo, então, quando você vê uma pessoa que faz programa para se sustentar, programa sexual, eu estou falando, para se sustentar, uma garota de programa. Então, quem sou eu para julgar? Eu sou ela. É assim que é. Quem sou eu para julgar aquele que está traindo ou aquela que está traindo seu cônjuge? Sendo que eu já sei há muito tempo que a religião, ela veio justamente, não é, para limitar. Na verdade, tudo é para nos limitar, para nos colocar em gaiolas, para nos prender, para você não ser quem você nasceu para ser, para você ficar hipnotizado e correndo atrás do rabo, vamos dizer assim. Então, pessoal, é muito complicado, porque quando eu toco numa situação, eu toco noutra. E eu sou ele. E quando aquela pessoa que não gosta de mim, aquela pessoa que me trata mal, é porque eu tenho o que ela quer. Ou eu tenho o que ela tem. Será? O que acontece? Então, nós temos que abrir a mente e ficar neutros em ponto de vista, em julgamentos.
E quando qualquer situação que acontecer, o que eu tenho que aprender com isso? O que está certo? Eu tenho que pensar. Se eu tenho a ver com o meu vizinho, com a minha vizinha, que não fala comigo, o que está certo nisso? Né? Como pode melhorar? Bom, eu quero dizer que toda situação ela é vista por um ângulo de percepção, por um ângulo de consciência. Que o certo e errado, ele é diferente para mim e para você. A noção de certo é diferenciada. É muito difícil, mas quando dizemos assim que o todo é amor incondicional, nós temos que aceitar tudo. Tudo faz parte do todo. Não existe bem e mal. Tudo é o todo. Então nós temos que desconstruir a nossa consciência, a nossa moralidade, e nós temos que ter amor por cada ser, por cada objeto, por cada pessoa. Nós temos que emanar amor, nós temos que entender, porque somos iguais a Ele. Somos todos um. A física quântica veio trazer esta nova visão transformadora. Não é religião e não é misticismo. É física do átomo, é física da energia, é física da consciência. É a física que cria tudo, e principalmente a partir do sentimento. Então, fique com esta mensagem, reflita, porque a toca do coelho é bem mais profunda. E eu mesmo fico brisando nesses pensamentos. Não sei nada. Eu agradeço e até a próxima.